Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem, né? Vamos continuar com a nossa aula remota, né? Nossa videoaula. Para estar com saudade de vocês ainda, eu espero que isso tudo acabe logo, porque é muito melhor a aula olhando no rosto de vocês, né? E a interação que a gente tem. Mas a gente vai continuar cumprindo o conteúdo de Menta, né? E hoje, o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre as servidões. Elas começam lá no artigo 1380 do Código Civil e vão até o artigo 1389. Então a gente vai entender o que é a servidão, né? Quais são os tipos, o modo de extinção dela, porque é algo que é bem utilizado dentro do direito das coisas, né? Então a gente precisa entender pelo menos um pouquinho dessa parte histórica da servidão para a gente compreender esse instituto dentro do direito civil. O Código Civil, né, trata atualmente as servidões, né, conhecida como prediais, né, que se distinguem da tal das servidões pessoais, como eram chamadas antes no direito romano. As vantagens proporcionadas a alguém, como o usufruto, o uso e a habitação. Então hoje tem essa distinção. Para que o proprietário de um prédio, né, possa se utilizar dele, né, amplamente, é necessário que muitas vezes ele vire a se utilizar dos prédios vizinhos. As servidões constituem assim, elas vão ser assim, né, direitos por efeito dos quais uns prédios servem aos outros. Daí a origem dessa expressão, que é definida como uma restrição imposta a um prédio para uso e utilidade de outro pertencente a um dono diverso. Então constituem, né, um direito real instituído em favor de um prédio dominante sobre o outro, que é o serviente pertencente a um dono diverso. Então, ó, tem um prédio dominante, tem um serviente, então sai a servidão, a nomenclatura, né? A servidão predial, ela vai nascer da vontade dos proprietários, ela não vai se confundir com as servidões legais, que são direitos de vizinhança impostos coativamente. Essa voluntariedade é, pois, a essência da servidão, né? Então, olha só, a servidão, ela é voluntária. Começa aí. As servidões elas podem tomar diversos tipos, né, diversas formas. A mais conhecida é a servidão de trânsito ou de passagem. Mas tem outras também, né, como o aqueduto, que a gente já viu, que eu falei já no bimestre anterior, né, no nosso primeiro bimestre. A da passagem eu também já falei para vocês, que era uma forma de servidão, né, de iluminação, pastagem, ventilação, não construir até certa altura. Então, são formas de servidões. Então, quais são as características dessas servidões, né? Como que a gente tem as características dela? Então, a servidão, ela é uma relação entre dois prédios distintos. De um lado, a gente tem um prédio serviente que sofre as restrições em benefício do outro, ou seja, ele está servindo para proporcionar alguma utilidade para o outro prédio. Por isso que ele é o prédio serviente. E o prédio que está usufruindo desse benefício, dessa servidão, ele é o prédio dominante. Então a gente vai ter o prédio serviente e o prédio dominante. Vai se estabelecer um ônus, né, que vai se consubstanciar num dever para o proprietário, seja de abstenção ou de permitir a utilização do imóvel para um determinado fim. A vantagem ou a desvantagem adere a esse imóvel e transmite-se com ele, né, tendo existência independente da pessoa ou do proprietário. Vai gerar uma obrigação propter rem, que vincula o dono do prédio serviente, ou seja, quem ele for. Lembra da obrigação propter rem que eu falei lá no direito das obrigações no quarto período? Então, agora a gente vai ver essa obrigação propter rem na servidão. Por quê? Porque vai vincular o dono do prédio serviente, independente de quem ele for, né? Quando eu falei da obrigação propter rem, eu até usei a parte do condomínio vertical para explicar. Então, eu sei que vocês lembram disso. Então, os prédios, né? Outra característica. Os prédios, eles vão ter que pertencer a donos distintos, diversos. Pois se forem do mesmo proprietário,
esse simplesmente vai utilizar do seu próprio direito, né, de propriedade, né? Então não vai existir servidão. Nas servidões, outra característica, nas servidões serve a coisa e não o dono. Não é só o querer do dono, a coisa precisa ter aquela utilidade, né? Então meu prédio precisa que o outro me sirva. E não é eu querendo, sem necessidade nenhuma do meu prédio, me utilizar do bem do outro. Então tem aí que outra característica da servidão é que ela serve à coisa e não ao dono, tá? Então, o dono nada tem a fazer. A sua obrigação não consiste num facere, mas apenas em uma abstenção ou no dever de suportar o exercício da servidão, pois em razão dela perde alguns dos seus direitos dominicais. Outra característica, a servidão não se presume, porque ela vai se constituir mediante declaração expressa dos proprietários ou por testamento e subsequente registro no cartório de registro de imóveis. Ela deve ser cumpridamente provada por quem alega sua existência. Então, na dúvida, vai se decidir contra ela, porque se eu não consigo provar que eu preciso que um outro prédio sirva o meu, então eu não vou conseguir a servidão. A sua interpretação vai ser sempre restrita, porque ela vai recair no quê? Na limitação do direito à propriedade. De alguma forma eu vou restringir o uso da propriedade do meu vizinho. Então, por isso que eu tenho que provar a necessidade da servidão. Outra característica, a servidão é direito real. Acessório, ele é um direito acessório, de duração indefinida e indivisível. Real por quê? Vamos lá então. Porque vai cair diretamente sobre bem imóvel. Embora alheio e tendo sequela, né, e ação real, como que eu posso às vezes contestar isso? Eu vou ter que entrar com alguns tipos de ações de direito real, porque ela pode ser, inclusive, ser contestada por qualquer pessoa. Ela é erga omnes. Por que é um direito acessório? Porque depende do direito da propriedade. Então, não é um direito que eu tenho por si só. Eu dependo, igual que eu falei, lembra no item anterior, que a coisa, o meu bem imóvel, tem que comprovadamente necessitar da servidão? Então, não é um direito meu. Tá? É um direito acessório porque ele vai seguir o quê? A necessidade do imóvel, da propriedade, tá? Então ele depende do direito de propriedade. Vai acompanhar os prédios, né, quando eles são vendidos, quando eles são alienados. Vai ter duração infinita, por quê? Porque perde a sua característica de servidão quando estabelecida por tempo limitado. A servidão enquanto servir o imóvel, então é ilimitado. Se eu preciso ter uma passagem no terreno do meu vizinho, qual que é o período? Ilimitado. Né, enquanto eu tiver a necessidade de utilizar a passagem do meu vizinho, tá? Ela vai durar indefinitivamente, né? Enquanto não seja extinta por alguma causa legal, ainda que os prédios passem para outros donos. Olha só, ela vai cravar o prédio, o imóvel com um ônus, a servidão. Ah, mas outra pessoa comprou. O ônus está cravado no imóvel, não é no proprietário, tá? Por isso que costuma se dizer que a servidão ela é perpétua. Ela é indivisível por quê? Porque não se desdobra em caso de divisão de prédio dominante ou do prédio serviente. Ela só vai poder ser reclamada como um todo, ainda que o prédio dominante venha a pertencer a diversas pessoas. Então, e outra característica, a servidão ela é inalienável por decorrer de uma necessidade do prédio dominante e não vai se compreender a sua transferência para outro prédio, porque implicaria a extinção da antiga servidão e constituição de uma nova servidão. Então tá, essas são as características da servidão. Vamos ver a classificação das servidões, né? Da servidão. A classificação mais importante das servidões é a que as distingue pelo exercício. Então, sobre esse prisma, podem ser então, contínuas, descontínuas, positivas e negativas, tá? Então, a gente vai ter os 4 tipos de servidões, tá?
contínua, descontínua, positiva e negativa. Uma servidão ela vai ser contínua quando ela foi exercida independentemente da ação humana e, em geral, de forma ininterrupta. Vou dar um exemplo que a gente pode citar, né? O aqueduto. Lembra do aqueduto, da passagem de água do prédio vizinho para o outro, que eu falei no bimestre passado? Então, era um tipo de servidão. Né, esse aqueduto, em que as águas correm de um prédio para o outro sem a necessidade da atuação de pessoas. Então, pode ser mencionadas ainda as passagens de cabo, as tubulações de condutores de energia elétrica e de outros serviços públicos e as de iluminação, por exemplo, e ventilação também. Uma vez que elas são estabelecidas, elas vão subsistir e elas vão exercer independentemente de ato humano, ainda que na realidade possam deixar de ser praticadas ininterruptamente. O que é a servidão descontínua? É a que tem seu exercício condicionado ao ato humano atual, como a de trânsito, né, passagem, e da retirada de água. A servidão positiva vai ser aquela que confere para o dono do prédio, que dá para o dono do prédio dominante o poder de praticar algum ato no prédio serviente, como, por exemplo, a servidão de trânsito, a de passagem, e da retirada de água. Tá? Então, exemplos semelhantes. E a servidão negativa é a que vai impor, né, o dever de se abster. Obrigação de não fazer, né, gente? Então vai ser a servidão negativa, a que impõe o dever de se abster da prática de determinado ato de utilização, como, por exemplo, a de não edificar ou a non edificandi. Então, os tipos a classificação, né, das servidões. Quanto à visibilidade, essas servidões elas vão poder ser aparentes e não aparentes. A servidão aparente é a que vai ser manifesta por obras exteriores, que podem ser vistas, né, que são permanentes, estão na nossa cara, aquela servidão. Como, por exemplo, passagem de aqueduto, em que o caminho e os condutos, né, os condutores podem ser vistos. Então é a servidão aparente. A não aparente, por sua vez, é a que não se revela por obras exteriores, ou seja, não está na minha cara, eu não consigo ver. Né? Como a de não edificar além de certa altura, de não construir em determinado local. Então são os tipos, né? Quando a gente fala quanto à visibilidade da servidão aparente e não aparente. Então essas espécies elas vão poder ainda se combinar também, dando origem então a servidões contínuas e aparentes, como as dos aquedutos, e as contínuas e não aparentes, como as de não construir além de certa altura, né? E também a gente vai poder combinar a servidão descontínua e aparente, como, por exemplo, a passagem de um caminho que foi demarcado. E também combinar a servidão descontínua e não aparente, como as de retirar a água sem caminho vizinho, tá? Sem que eu consiga visualizar a retirada dessa água. Então, classificações. Vamos agora para os modos, como é que se constituem essas servidões, né? O modo de constituição delas. Alguns desses modos de constituição das servidões, eles vão estar previstos em lei, enquanto alguns outros vão ser criação da doutrina e da jurisprudência. As servidões, elas vão poder nascer de ato ou fato humano. Nossa, adoro aquela aulinha de ato, fato, negócio jurídico, e agora a gente fala de ato e fato humano. Então, ato, fato e negócio, né? Vocês sabem. Se vocês não lembram, vocês vão pesquisar, tá? Inclusive, a atividade que eu vou deixar para vocês vai gerar uma deixa de vocês fazerem esse tipo de pesquisa. Então, o ato humano, né, gerador de uma servidão, qual que vai poder ser? Como que vai poder ser dividido, né? Como que eu sei que é um ato humano que é gerador de uma servidão? Então, pode ser um negócio jurídico, pode ser uma sentença, pode ser uma usucapião, pode ser a destinação do proprietário para o imóvel. Então, isso daí vai ser fato humano. O fato humano, ele é gerador somente da servidão de trânsito. Então, desculpa,
O fato humano só vai ser gerador de trânsito, né? De servidão de trânsito. O ato humano é que a gente vai ter o negócio jurídico, o uso capião, a sentença, a destinação do proprietário. Então, ato humano, aqueles que a lei, inclusive, já menciona, né? Como uso capião, negócio jurídico, destinação de proprietário. O fato humano é a necessidade atual, usual, que vai me gerar o direito, por isso que é fato humano, tá? Que, por exemplo, é o trânsito em terreno, em imóvel alheio, tá? Então, os modos de constituição das servidões é por destinação do proprietário e não por fato humano, não constam da lei. E são criações de doutrina e de jurisprudência. Então, olha só aquilo que eu acabei de falar. A destinação, as servidões por destinação do proprietário e por fato humano não consta da lei, porque as de ato humano é que são regulamentadas pela lei. Uso capião, sentença, ok? Aqueles exemplos que eu falei. Então, diferenciando uma da outra. Vamos ver os tipos, né? A servidão constituída por ato humano. Como que eu vou identificar? Então, o ato humano, gerador da servidão, pode ser negócio jurídico. O que é o tal do negócio jurídico? Causa mortes, né? Testamento ou intervivos, porque as pessoas estão vivas ainda. O modo mais frequente, no entanto, de realização dessas servidões é por ato intervivos, né? Entre as pessoas vivas, que é realizado por contrato, né? E em regra em título oneroso. Vai ser necessário ter escritura pública e o bem como o registro imobiliário. É a forma que tá lá inclusive nos artigos 108 e 1378 do Código Civil. A sentença proferida em ação de divisão. Então, na partilha vai se instituir as servidões, né, que forem indispensáveis em favor de uns quinhões sobre os outros, incluindo o respectivo valor do orçamento, para que, não se tratando de servidões naturais, seja compensado o condômino aquinhoado, né, com um prédio serviente. Então, quando eu falo dessa sentença, como que eu vou ver esse ato humano, né? Vindo da sentença proferida na ação de divisão, é o usual. Na uso capião, a uso capião, conforme está no artigo lá 1379 do Código Civil, traz o seguinte, vamos fazer a leitura do 1379, né? O exercício incontestado e contínuo de uma servidão aparente por 10 anos, nos termos do artigo 1242, autoriza o interessado a registrá-la em seu nome no registro de imóveis, valendo-lhe como título a sentença que julgar consumada a uso capião. Parágrafo único. Se o possuidor não tiver título, o prazo da uso capião será de 20 anos. Apenas a servidão. Então, o que a gente vai ter aqui, né? Vamos lá, vamos explicar isso aqui. Só servidões aparentes e contínuas é que vão poder ser objeto de posse. Então elas vão ser possuídas, eu vou poder ter, inclusive, escriturar isso. Entretanto, a jurisprudência, o que ela diz, o que ela alega, né? A jurisprudência, ela começou a admitir somente com relação à servidão de trânsito, ou seja, a descontínua, que se revele por sinais externos a proteção possessória. Então, olha só, a lei diz uma coisa, mas a jurisprudência criou uma outra hipótese também. Não é que não extinguiu a primeira, a jurisprudência criou uma outra hipótese da servidão descontínua, que seria o direito de trânsito, tá? Da passagem. Outro item, né, a ser analisado, a destinação do proprietário, quando ele se estabelece em uma serventia em favor de um prédio sobre outro, sendo ambos de sua propriedade, e um deles é vendido, é alienado. Então, passando os prédios, né, a pertencer a donos diversos, a serventia transforma-se o quê? Em servidão. Porque, olha, agora já não é mais do mesmo dono. Então, se eu estou falando que tem pessoas diferentes com imóveis distintos,
caracteriza-se a servidão. Então, passando os prédios a pertencer a donos diversos, a serventia vai se transformar em servidão, e óbvio que no título de alienação nada constou, porque senão não teria ela surgido de um contrato. Então, mesmo assim, considera-se transformada a serventia em servidão, porque o adquirente contava com ela, já que for estabelecido pelo proprietário, que dela se valia. Então, o proprietário que vende o imóvel, ele não pode falar assim, não vou mais deixar ter passagem aqui porque eu vendi o imóvel. Ele vai ter que deixar existir a passagem, por exemplo. Tá? Por isso que é necessário que a serventia seja visível, né? Ou que exista a obra que revele a sua destinação, o fim a que ela se destina, né? Bem como falta de declaração contrária também ao estabelecimento dessa servidão, ou seja, da existência dessa servidão. Então vai poder surgir também a servidão por destinação do proprietário quando a serventia foi estabelecida entre as partes de uma mesma gleba e o proprietário vende uma delas. Ou então ele aliena as duas a duas pessoas diferentes. A servidão só vai surgir quando os prédios dominante e serviente passarem a pertencer a pessoas distintas. Olha só, a servidão tem que ser entre prédios distintos e pessoas distintas, tá? Aí um outro tipo também, a servidão constituída por fato humano. Então a gente viu a do ato humano e todos os tipos que eu li lá para vocês, e a do fato humano. A jurisprudência, ela revelou uma modalidade de constituição de servidão, aplicável exclusivamente a de trânsito, decorrente de fato humano. Então tem-se entendido que se o dono de um prédio dominante costuma servir-se de determinado caminho aberto no prédio serviente, e este se exterioriza por sinais visíveis, que nem tem aterro, mata-burro, bueiro, pontilhão, seja o que for, nasce o direito real sobre a coisa alheia, digno dessa proteção possessória. Então assim, então, entramos no direito possessório. Esse entendimento encontra-se, está lá na súmula 415 do STF, que fala o seguinte, deixa eu ler aqui a súmula 415 para vocês, tá? Servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas. Considera-se aparente, conferindo direito à proteção possessória. Então, mesmo que não esteja registrado, mas ela é aparente, está sendo utilizada, direito possessório. Tá? Se o caminho não é demarcado e visível, será essa servidão, ela vai ser encarada como uma mera tolerância do dono do prédio serviente. Tá? Então ela tem que ser visível. Quais são as ações? Vamos lá agora falar quais são as ações que protegem as servidões, né? Então eu vou ter o seguinte, a ação confessória, que vai visar a obtenção do reconhecimento judicial da existência da servidão que foi negada ou que ela foi contestada, então ação confessória. Ela vai se tratar de ação real, sendo indispensável a outorga uxória e a citação da mulher do réu. A outra ação que vai proteger a servidão, né? A ação negatória, vai ser destinada a possibilitar ao dono do prédio serviente a obtenção da sentença que declare a inexistência de servidão ou de direito à sua aplicação. Então, ação negatória, eu estou contestando, então assim, olha, eu não quero que exista essa servidão, então vai trazer esse direito, tá? A inexistência, declarar inexistente essa servidão. Outra ação é a de manutenção ou de reintegração de posse em favor do dono do prédio dominante, que é molestado ou que é esbulhado pelo proprietário do prédio serviente. Então ele já está utilizando a servidão, mas aí o proprietário do prédio serviente de repente não quer mais que essa servidão exista. Então ele vai ter que entrar com a ação de reintegração, de posse ou de manutenção da servidão dele. Então ela também vai poder ser utilizada quando este não permite a realização de obras de conservação. Então se o proprietário do prédio serviente também não deixar fazer obras
para conservação do prédio, eu vou ter que entrar com essa reintegração de posse da servidão, para eu conseguir fazer as obras dentro do prédio que eu necessito. E a outra ação vai ser a de uso capião, né, conforme está lá no artigo 1379 do Código Civil. Então tá, vimos os tipos, as classificações, vamos ver a extinção dessas servidões, tá? Como que elas se findam, como é que eu vou conseguir findar uma servidão? Salvo nas desapropriações, as servidões, uma vez que elas foram registradas, ela só vai se extinguir com respeito a terceiros quando cancelada. Tá lá no artigo 1387 do Código Civil. O natural é que isso ocorra tendo em vista a Constituição que depende de tal de registro. Porque se eu não registro, e se for requisito essencial da servidão que ela seja registrada e eu não registrei, então ela vai acabar se extinguindo. Especialmente se tratando das servidões não aparentes. Lá o artigo 1388 do Código Civil, ele indica os casos em que o cancelamento pode ser feito judicialmente, a pedido do dono do prédio serviente. Então, olha só, uma coisa que vai ter no exercício para vocês é para a gente ver quais são essas situações do artigo 1388 do Código Civil, quais são essas situações que o cancelamento pode ser feito, pode ser deferido judicialmente a pedido do dono do prédio serviente, que ele não quer mais que o prédio dominante utilize da servidão. E perceba, é só judicialmente, tá? Não é de boca, não é nem forçosamente. Então, já adiantando, né? Por exemplo, pela renúncia que deve ser expressa, eu estou utilizando, eu não quero mais utilizar da servidão, então eu renuncio expressamente a ela, tá? Mas admite-se que ela possa ser tácita também, por exemplo, quando o dono do prédio dominante permite que o dono do prédio serviente faça a obra nele que seja incompatível com o serviço com o exercício da servidão. Por exemplo, fecha aí a passagem, porque não precisa mais, porque já abriram uma rua aqui do outro lado do meu lote e eu não preciso mais passar pela tua casa. Então ele permite que seja construído alguma coisa na passagem que antes ele utilizava, tá? Outro caso é a cessação, né, para que o prédio dominante da utilidade que determinou a constituição dessa servidão. Outro caso também pelo resgate, que só vai poder ocorrer quando convencionado entre as partes, e difere, pois, da enfiteuse, que é um outro instituto também do direito das coisas, que autoriza sempre o resgate. E na servidão não é sempre que é autorizado o resgate, tem que ser convencionado entre as partes. Então, vão se extinguir ainda também, né, as servidões prediais, lá conforme o artigo 1389 do Código Civil, pela reunião dos dois prédios do domínio da mesma pessoa. Então já não tem mais duas pessoas diferentes, agora os dois prédios passaram a ser do mesmo proprietário. Então não é mais servidão, tá? Pode ter até uma serventia, mas servidão não. Nesse caso vai se operar inclusive a confusão. Adoro confusão, né, gente? Confusão a gente já viu em dois momentos aí, tanto no semestre retrasado quanto no passado. Também vai se extinguir pela supressão dessas respectivas obras, né, por efeito de contrato ou de outro título expresso, que trata-se inclusive do modo de extinção que se aplica a servidões aparentes. E, por último, pelo não uso durante 10 anos contínuos. Então, não usei mais a servidão durante 10 anos, extingue-se a servidão, tá? Então, de modo geral, é isso que a gente tem para ver das servidões, tá, galera? Eu quero que vocês leiam os artigos 1380 até o 1389 do Código Civil. Leiam um por um, tá? E aí a gente vai tirando as dúvidas no decorrer da aula, hoje à noite. Eu vou encerrar por aqui. Prof continua com saudades. Se tiver dúvida a gente tira. Então no SEI vai estar videoaula, texto e atividade discursiva, tá joia? E a gente vai conversando no decorrer da aula. Um abraço para vocês, galera. Se cuidem.